bem-vindos ao podcast do Estudo Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com o comediante Danilo Gentili. Seja muito bem-vindo, Danilo. Muito obrigado, Bruno, pelo convite. Gosto muito, eu consumo as entrevistas que você faz. Muito obrigado. Danilo, nós tivemos aqui no Brasil grandes humoristas e comediantes que usaram seus talentos para criticar o governo e a política de forma geral, que se fazia na época e que ainda se faz, né, no Brasil. Tem uns nomes que me vêm à cabeça: Milor Fernandes, Chico Anísio, Juca Chaves, até o Jô Soares, são alguns desses exemplos. Sim. Mas a gente teve aí um hiato e o tema passou a ser secundário entre os comediantes. Nas redes sociais, no seu programa Agora é Tarde, você tem criticado com humor, mas de maneira severa, tanto os políticos quanto a presidente, quanto o governo. No seu caso, a partir de que momento e por que você passou a manifestar uma posição política, ou anti-Estado ou anti-governo, clara contra os ataques, principalmente contra os ataques às liberdades individuais? Bem antes de eu ser vítima dos ataques às liberdades individuais, que isso tem acontecido com uma frequência gigantesca no Brasil, mas muito antes de eu trabalhar com comédia e, consequentemente, ser vítima de ataque à liberdade individual, à liberdade de expressão, eu já tinha essa mentalidade porque eu cresci com ela num subúrbio em Santo André. Meu pai era o que chamariam de proletariado e eu cresci num cortiço em Santo André, num quarto e sala. E eu posso afirmar que naquele quintal, daquele cortiço, onde as pessoas eram pobres, e todas odiavam a intervenção do Estado. Todas odiavam pagar imposto. Eu cresci com meu pai assistindo horário político, xingando o Lula de hipócrita, muito antes do Lula virar presidente. Então eu cresci numa rua de cortiço, tinha mais de um cortiço, chama Rua Bolívia. Eu cresci entre a Rua Bolívia e a Rua Lituânia, em Santo André, numa viela que se chama Rua Sevilha. Essa é a realidade lá, é um subúrbio classe média baixa de Santo André, nos anos 80, de certa forma no ápice dos movimentos sindicais, e as pessoas de lá odiavam isso. Quem gostava disso mesmo era sindicalista. Todos os outros que não eram sindicalistas tinha raiva desses caras. Eu cresci com meu pai chamando eles de sanguessuga. Então a impressão que eu tenho é que só é a favor mesmo de Estado, ou quem está no governo, ou quem está nos sindicatos, né, que são as mafiazinhas que servem ao governo, ou playboyzinho, que diferente de mim não cresceu num cortiço em Santo André, mas cresceu no apartamentozinho, na mansãozinha do papai e da mamãe, fez USP e sai cagando regra que tá defendendo aqueles caras que estão no cortiço de Santo André. Quando aqueles caras que estão no cortiço de Santo André, como meu pai, como o meu vizinho, como os meus amigos que estão lá até hoje, são putos de ter que pagar imposto, eles não aguentam a intervenção estatal. Por quê? Porque isso não deixa eles saírem de lá. Eu tive por causa da comédia, stand-up comedy é uma modalidade de humor muito livre, e por isso sempre me atraiu, e com iniciativa, com liberdade de discurso, às vezes até mesmo forjada. Se você fala uma coisa, a mídia não gosta, você é o vilão nazista do momento, né? Então, com isso, minha livre iniciativa conseguiu, com muito custo, me tirar de lá. Mas é cada vez mais difícil passar disso, porque o teto vai ficando muito baixo, tanto da pressão popular, se você quiser falar em liberdade de expressão e de trabalho, quanto da pressão popular, não, da pressão de imprensa, ou tanto da pressão de imposto, de taxamento, que também não deixa seu empreendimento ir muito longe em cima do que você quer fazer. Então, agora sim, respondendo a sua pergunta, desde sempre eu coleciono uma série de insatisfação e até mesmo nojo do Estado. Tem até casos particulares que talvez eu possa contar aqui, se tiver tempo, onde o Estado, até na figura do PT, foi completamente, eu não tenho outra palavra, foi completamente sacana e bandido com livres iniciativas que, a princípio, era até mesmo para o bem social.
Não, vamos lá essas histórias, depois a gente faz as outras perguntas. Eu sou cristão, sou protestante, eu era católico, com 14 anos me converti na Igreja Batista, né? E só para contar essa história então que eu comecei, aconteceu o seguinte, a mulher do pastor da minha igreja e a minha mãe organizaram um orfanato. Aconteceu que foi parar na igreja uma menina que elas acharam violentada na linha do trem, uma situação deplorável, cheia de pedra na vagina. Minha mãe e a mulher do pastor resgatou a menina. Estou contando isso porque é o início da história. Resgatou a menina e, como não tinha de deixar, abriram um orfanato, uma casa para receber adolescentes com problemas, tá? Era uma livre iniciativa que tinha da igreja e uma iniciativa social que partiu do indivíduo para esse tipo de trabalho. Enfim, resumindo muito, o lar cresceu muito, Bruno, o lar, e começou a virar modelo o orfanato. Foi matéria em revistas, teve até matérias internacionais. Então foi um orfanato de livre iniciativa que cresceu muito. Quando o PT em Santo André viu isso, ele cresceu os olhos no orfanato. E ele quis o orfanato para ele, quis estatizar o orfanato. A Esther, a mulher do pastor, a minha mãe, obviamente, encontrou mais obstáculo do que ajuda e quis continuar tocando na livre iniciativa como sempre fizeram. Pois bem, um dia minha mãe estava indo buscar, vou ter que contar esse acidente para você entender como terminou a história. Um dia minha mãe estava indo buscar doação por orfanato, Bruno, e sofreu um acidente de carro, perdeu 2 dedos, né? Foi operar, teve que amputar um dedo e outro e tal. E para o Estado estatizar o orfanato, precisou vir um pai de uma das meninas que estavam abandonadas no orfanato, que o PT arrumou para dar um depoimento, e ele disse que a filha dele sofria agressão lá dentro. Que agressão lá dentro? Quando foi ver isso nunca aconteceu, mas ele disse que sim. Então teve julgamento e tudo mais, e o julgamento dizia que a minha mãe segurava a menina com a mão direita e batia com a menina na cara da menina com a mão esquerda. Que data que ela fez isso? Na exata data que ela estava no hospital amputando os dedos da mão direita. Caramba. E isso foi uma prova. E minha mãe levou lá do médico e falou: é impossível ter feito isso com essa menina. Porque nesta data eu estava amputando os meus dedos no hospital. Como é que eu podia estar com esta mão agredindo a menina? Enfim, a justiça, mesmo com laudo, mesmo com testemunho do médico, mesmo com tudo isso, a justiça de Santo André, do PT, tomou aquilo como verdade e o PT estatizou o orfanato. Mandou um trabalho de 4 anos para casa do caramba, estatizou e em 3 meses aquilo foi jogado às traças. As meninas voltaram para a rua, começaram a chamar o oficineiro, que era namorado do secretário do PT de Santo André, e pagar 10 mil para o oficineiro ir lá da oficina. E dessa forma, em poucos meses, não existia mais o trabalho. Sabe-se lá para onde foi o patrimônio que a livre iniciativa, que é essa livre iniciativa que a princípio seria para um bem social, que as pessoas se dizem tão preocupadas, foi tudo pro saco. Então, isso, quem nasce num subúrbio como eu precisa de justiça, não tem justiça. Quem nasce num subúrbio como eu precisa de saúde, não tem saúde. Quem nasce num subúrbio como eu precisa de transporte, não tem transporte. Mas, qual é a revolta das pessoas de onde eu venho? É que precisamos disso tudo, não temos isso tudo, mas pagamos por isso tudo. Então, eu acho de uma hipocrisia gigantesca quando vem um playboyzinho da USP dizer que está brigando pelos mais pobres e não sabe o que se passa lá. Porque, na verdade, o mais pobre quer não pagar imposto. Ele quer pegar o dinheiro dele, ele não quer esmola. Ele quer pegar o dinheiro dele e fazer o que ele quiser, não pagar por uma coisa que o governo obriga você a pagar e depois não te dá de volta, muito pelo contrário. No fim das contas, não quer ser atrapalhado, né? Não quer ser atrapalhado, exatamente. Então, eu demorei muito para te responder porque eu odeio o Estado, poderia demorar mais. Mas, a princípio, é por isso. Eu não sou um playboyzinho que tá, eu tô putinho porque eu sou da elite e o Estado faz eu pagar imposto. Quando eu era do subúrbio, o Estado também fazia eu pagar imposto, fazia muita falta pra gente, a gente nunca recebeu nada em troca. Né? E hoje, que a minha livre iniciativa
tem aberto portas para mim, essas portas, na hora que eu abro a porta, tem uma parede lá que o Estado construiu. Então fica muito difícil. Quem vem de baixo e tenta crescer com a livre iniciativa, seja na comédia, seja uma costureira que vai abrir oficina, tá? Seja o cara que morava lá na minha rua e quer abrir uma oficina mecânica, ele tem um teto. Daquele teto, o Estado não deixa ele passar. Agora, Danilo, tem uma vertente, enfim, do seu trabalho, que é o trabalho de empreendedor, que eu pelo menos nunca vi em nenhuma entrevista você falando disso. Como você abriu o gancho da questão da livre iniciativa e de como que o governo atrapalha, no caso da realidade que você teve no passado, me diz aí, como é que é ser empreendedor no Brasil, você que é dono do Comedians Club em São Paulo? Na verdade, o governo atrapalha a vida que eu tive no passado e atrapalha muito a vida que eu tento ter no futuro, né? Que a livre iniciativa ela acaba te levando. Hoje sou empresário de um comedy club chamado Comedians. É o primeiro comedy club nesses moldes que foi erguido para ser de fato um comedy club desde a concepção, desde a construção dele até o atendimento, até a forma, ele foi todo idealizado para ser isso. E fica muito difícil. É muita taxa, eu adoraria pagar mais os funcionários do bar. Eu adoraria que os funcionários do meu bar poderiam ganhar provavelmente o dobro ou o triplo do que ganham, se não fossem os encargos, tá? E como eu já fui funcionário muitas vezes, porque o que acontece muito, Bruno, é que quando você reclama, falam, você é um empresário, que você só pensa em você e no seu lucro. Mas quando eu era um funcionário, eu já fui muito funcionário antes de ser patrão. E hoje eu vejo que eu não ganhava mais porque o meu patrão tinha que pagar mais para o governo, né? Então, eu sei que meus funcionários, eu adoraria pagar mais os meus funcionários, mas é muito difícil. Eu tenho que pagar o governo pela saúde dos meus funcionários. E quando os meus funcionários ficam doentes, o governo não dá o hospital para eles. Então, eu gostaria de pagar mais os meus funcionários, mas eu tenho que pagar a educação para o governo. Só que quando meu funcionário precisa de educação, o governo não dá educação para eles. Então, a maior dificuldade que se encontra hoje é de expandir os negócios e crescer, né? A dificuldade que tem é de você expandir sua visão. E isso acaba sendo uma coisa ruim aqui. Parece que é um crime você querer expandir sua visão. Ninguém enxerga quando você está expandindo sua visão, você está expandindo empregos, você está expandindo oportunidades também. Porque um funcionário que recebe um bom salário é alguém que está no jogo e que quanto mais ele receber de salário, mais oportunidades ele vai ter. Mais da metade fica para o governo. Então é difícil. Você tuitou recentemente, Danilo, frases como, vou abrir aspas aqui, hoje em dia está muito fácil reconhecer quem está contra você. Ele sempre aparece a favor do governo. Outra frase, se o governo diz que é verdade é porque é mentira. Outra frase, tudo que vem do Estado é uma merda, de funcionários é estrutura. Por isso sou anti-Estado. Você já leu algum livro de autor liberal ou libertário da escola austríaca ou é leitor de sites como o do Miss Brasil? Eu leio bastante coisa, tanto de liberal como de socialista. Eu não vou dizer que eu sou um especialista, eu vou dizer que eu sou um curioso. Porque o que acontece? Quando você toma paulada, você quer saber de onde vem a paulada, né? Por que eu tô tomando paulada? Então, quando eu era moleque e minha mãe ficava doente, eu ia pro hospital e não funcionava, eu queria saber por que não funcionava, já que eu pagava imposto para funcionar, né? Às vezes dá a impressão que é só rico que paga imposto, né? Que o rico tá reclamando porque tem que pagar imposto, mas o pobre paga também. Eu sei porque a gente era pobre e pagava imposto pra caramba. Aí eu vou saber por que isso acontece. Aí você acaba indo lá, a culpa é do capitalista desgraçado. Não, mas espera aí. Aí você liga uma coisa com a outra. Mas espera aí, mas esse hospital aqui é do governo. O governo tá cobrando as pessoas para ter esse hospital. Aí você vai e lê as coisas do outro lado. Então eu li muita coisa socialista, li muita coisa liberal, e leio mais artigos do que livros, deveria ler muito mais, mas eu posso dizer que hoje, minha posição, eu não sou muito chegado na direita, mas a esquerda, com toda certeza, eu odeio muito, 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 muito. Você já chegou a ser de esquerda ou simpatizante do comunismo e socialismo na juventude, Danilo? Não. Você passou direto.
Não, talvez por eu ser pobre e não ter feito USP, eu nunca passei por isso, porque a USP também é coisa de rico, né? É coisa de rico, não é coisa de pobre. Talvez por ter vindo de um subúrbio e não ter feito USP, graças a Deus, eu tive que adquirir uma formação um pouco mais independente de opinião a respeito das coisas. Então não teve um professor fazendo lavagem cerebral na minha cabeça. Eu tive que ler e chegar às minhas próprias conclusões. E geralmente é isso que acontece, Bruno. Toda pessoa que é meu amigo, que é minha amiga, que não foi doutrinado numa universidade, mas leu e chegou às próprias conclusões, chegam a conclusões muito parecidas comigo. A respeito do Estado e a respeito de como a intervenção estatal é uma desgraça na vida das pessoas. Porque o poder, ele corrompe muito, ele corrompe demais. Você vê que o jogo é de poder, não é de... Ninguém está lá para governar, estão lá para expandir o poder, não é? Agora, você que, enfim, o seu público não sei se é majoritariamente, mas tem uma grande parte de jovens, adolescentes, enfim. Por que você acha que, enfim, conhecendo esse público, conhecendo essas ideias, por que você acha que as ideias de esquerda, socialista, comunista, seduz tantos jovens ainda hoje, né? Bom, primeiramente, todo jovem é um rebelde, né? Todo jovem é um rebelde porque todo jovem é um inconformado com as coisas que ele não consegue. Então, o adolescente, quando tá naquela fase de rebeldia... Isso aqui, Bruno, vou deixar muito claro que sou eu cagando regra, tá? Não é nada mais do que isso. Sou eu com a minha percepção pessoal das coisas. Não, claro. Eu percebo que todo jovem ele tem uma tendência à rebeldia, porque todo jovem quer... tem uma porção de coisas que não consegue. E vão de objetivos egoístas, como... Eu tenho 18 anos, queria ter um carro e não tenho... A coisas maiores que às vezes até são indagações bem inocentes, do tipo, e essa fome no mundo, eu não queria que isso acontecesse. Entendi. Né? Aquele ímpeto para mudar o mundo, né? Exato, tem aquele ímpeto para mudar o mundo. Por motivos egoístas e também por motivos até mesmo românticos, né? Tem aquele motivo romântico de, eu não queria fome na África, até aquele motivo egoísta de, eu queria um Nike, né? Entendi. E o outro tem um Nike que eu não tenho. E eu acredito, cara, que qualquer pessoa que lê sabe que já tem algumas décadas que a escola, a universidade, a escola brasileira, principalmente a educação pública brasileira, ela é toda voltada para doutrinar a cabeça do jovem na doutrina marxista, né? Tanto é uma doutrinação que quando vou ensinar a escola liberal, vão ensinar o que é o Marx. Marx é um herói que quer justiça. E o liberal uns desgraçados que querem explorar o ser humano. Então, você tem duas filosofias, tem duas escolas de pensamento, tem duas e você diz que uma é boa, outra é ruim, isso é outra coisa, senão doutrinação. Só que eles estão doutrinando as pessoas na hora certa. Por isso que tem tanto sucesso aqui. Por isso que a maioria dos jovens aqui tem esse ímpeto socialista, porque eles estão doutrinados na hora certa. Eles são doutrinados justamente nessa fase que eles estão com a rebeldia à flor da pele, que eles estão malucos com a justiça no mundo, quem é o culpado, aí vai o professor legal dele da quinta série e fala quem é o culpado, né? E é isso que eu acredito que grande parte é por causa disso. Mas se o jovem entender que o professor da quinta série dele... Porque o jovem tem essa coisa de rebeldia. Eu sou rebelde, quem é o culpado? O culpado é o imperialismo dos ricos. Aí eles ficam putos com os ricos. Mas se o jovem entender que o professor da quinta série dele também é uma autoridade, se rebele contra ele também, porque esse cara fala merda pra caramba. Agora, você sofreu esse processo de doutrinação na escola? Você lembra de alguma coisa nesse sentido ou não? Cara, eu lembro sim que sempre tem. Na minha época, pelo menos, talvez, porque como eu disse, a família, ela tem um papel muito importante também na formação, né? E eu lembro que tanto eu como meus amigos achavam aquele professor mais chato da escola. Geralmente era o de geografia, ou de história, que vinha cagar essas regras, a gente achava chato, então nunca teve muito valor, porque geralmente quem que você quer seguir um cara que você acha legal,
E quando aparecia um cara desse, geralmente esses meus professores, pelo menos, eu sempre achei eles chato pra caramba. Então, eles nunca tiveram muita influência, né? E, na verdade, eu nunca fui tão chegado assim em escola. Tanto é que eu escrevi um livro que se chama Como se tornar o pior aluno da escola. Então, eu sempre enxerguei a escola como opressora também. Então, eu sempre, se o professor vinha e falava que era A, eu falava, ih, só pode ser B. Entendeu? Só que o que acontece é que tem hoje professor que chega... Isso é um moleque da quinta série, mas eu tenho professor hoje que chega e é muito legalzinho e tal, e acaba ganhando os caras. Canta musiquinha, né? Com rima, né? Canta musiquinha com rima, né? Aí os moleques da quinta série se identificam com o professor, porque geralmente os professores também não gostam de tomar banho. Então... Os professores também, quer dizer, não vou falar todos, obviamente, mas tem muito professor aí de 40, 50 anos se vestindo igual adolescente, né? Isso cria uma identificação. Exatamente, talvez seja por isso que eles são doidos para liberar pedofilia. Os professores desses devem fazer a festa na quinta série, né? Nossa senhora. Agora vem cá, você acha que então no seu caso, essa coisa da doutrinação, você acha que a sua família te blindou também contra isso, né? Além dessa postura sua, a família foi fundamental? Não só minha família, Bruno, mas como na rua que eu moro, né? Ambiente, né? O ambiente. O melhor amigo do meu pai, naquele subúrbio de Santo André, era um mecânico que trabalhava numa montadora de veículo que odiava os caras do sindicato. Então meu pai ia lá arrumar carro, lá com a diversão de pobre, arrumar carro velho no fim de semana, e eu ouvia eles conversando, que eles não gostam desses caras e tal. Então é um ambiente. A pessoa que vem de onde eu venho, ela quer que ninguém atrapalhe. A pessoa que vem de onde eu venho, ela tem sonhos, ela tem ambições, e se o Estado não atrapalhar, já está de bom tamanho, entende? O que eu vejo que acontece muito também, Bruno, é que eu leio muita coisa liberal e às vezes acabo entrando em muito fórum socialista e fórum liberal também, porque eu acho que as pessoas têm que conhecer os dois lados, né? Até mesmo para saber conversar e saber formar uma opinião, né? Para não ser doutrinado. Eu não me considero uma pessoa doutrinada porque eu li dos dois lados, eu me informo dos dois lados, né? Não vem um professor e enfiar um monte de coisa na minha cabeça e eu disse amém. Mas o que eu vejo muito com liberal, Bruno, eu acho que tem um problema muito grande. Porque se fala muito em economia. Tudo é economia, economia, economia. Só que não é na economia que o Estado tem vencido. O Estado tem vencido na cultura. O Estado tem vencido a economia liberal, obviamente, é a melhor do mundo, e o filho do Lula sabe disso. O Lula sabe disso. A Dilma sabe disso. O filho do Lula sabe muito bem que o capitalismo é o que há, não é? Sabe mais que a gente, né? Sabe muito mais que a gente. Você é especialista no assunto. Vamos ver quem tem mais dinheiro, você ou o filho do Lula? Eu sou um amador, rapaz. Então, a verdade é que o Estado, a verdade é que o PT, a verdade é que o governo sabe que capitalismo, sabe que livre mercado é o que mais faz a sociedade evoluir. Só que eles estatizam o livre mercado para eles, então só eles ficam ricos, né? Só que o que eu acho, cara, é que o estudante liberal, o simpatizante da liberdade, eles ficam falando muito no mercado, eles não percebem que são nos outros âmbitos que o Estado, que o totalitarismo tem vencido. Então, eu acho que precisam olhar, precisam ver quem são os ícones culturais aí, quem que tem potencial cultural de influenciar as pessoas, e eu acho que essas pessoas que prezam pela liberdade tem que adotar essas pessoas. Professores que estão lá batalhando, eu falei aqui que professor faz lavagem cerebral, mas também tem aqueles professores que estão na resistência, sabe? E eu acho que a economia é um ponto pacífico, que a liberal é a melhor mesmo, e por enquanto, na medida do possível, aí tem até que funcionado, mas não é ali que o Estado tem vencido. O Estado tem vencido no campo cultural há décadas e tem vencido no campo educacional há décadas. E eu acho que esse é um dos primeiros incêndios que tem que ser apagado pelos amantes da liberdade. É no campo cultural. E a sua sugestão, nesse caso, seria... Olha, eu não tenho conhecimento suficiente, nem expertise suficiente para te dizer que vamos fazer A, vamos fazer B, porque eu sei que assim vamos vencer. Até porque a situação está complicadíssima e vai precisar de alguém muito, muito, que sabe muito, muito o que está falando. Mas eu posso dizer, como vítima de ser um pensador independente no meio desse
status quo coletivista, o que acontece? Né? Então eu pego no meu programa de TV, que eu não sei até quando vou ter ele, que já eu acho que já os caras vão lá e vão falar, você tá falando muita merda, tchau. Ninguém já isso acontece, eu não tenho dúvida nenhuma pelas coisas que eu falo. Porque eu prezo pela liberdade de pensamento e uma delas, para mim, é poder criticar o governo, né? Então, eu vou você vê, isso é um caso verídico que aconteceu, tá, Bruno? Recentemente. Então, eu vou na TV e eu falo contra o programa Mais Médicos. Eu falo abertamente que o programa Mais Médicos, você está pagando uma ditadura e os médicos... Enfim, eu me posiciono contra o programa Mais Médicos. No outro dia, eu sou manchete em blog universitário que eu sou racista e odeio nordestino. O que uma coisa tem a ver com a outra? Não tem nada a ver com a outra. Eu odeio nordestino? É óbvio que não. Eu sou racista? Óbvio que não. Mas o que acontece? Se aparece uma pessoa e fala qualquer coisa contrária ao que se quer ouvir, essa pessoa é nazista, essa pessoa é racista, essa pessoa é tudo de ruim, essa pessoa tem um quadro do Hitler na casa dela e acende vela pro Hitler e Mussolini toda semana. Só que essa pessoa tá uma porrada sozinha. Entendeu, Bruno? Essa pessoa tá uma porrada sozinha. E dessa forma, qualquer pessoa que ouse se levantar e falar algo no espaço que ela conquistou a favor da liberdade, essa pessoa vai ser abafada por uma onda coletivista e toma porrada sozinha. Agora, diferente, por exemplo, do Chico Buarque, que todo mundo enfiou goela, que é chato pra caramba. Eu, particularmente, acho chato pra caramba as músicas. Inclusive, tá brigando aí pela liberdade, que não quer biografia não autorizada, né? Eu falo, Chico Buarque, Caetano Veloso. Eu acho que eles têm que brigar pra não sair biografia deles mesmo, porque se a música já é chata, imagina o livro desses caras. Entendeu? Se você já não aguenta ouvir a música, imagina se aguentar ler um livro. Mas, eu tô pegando um contraponto aqui. Outro dia eu fui no meu programa e falei também, e meti o pau no Chico Buarque, porque ele mandou uma carta apoiando os mensaleiros. Aí eu pus a mão no vespeiro. Aí veio um monte de defensor dele, e é como eu pôr a mão numa casa de marimbondo. Não é? E o que ele fez é uma coisa horrível. Ele não defendeu a liberdade, ele defendeu um esquema de corrupção, ele defendeu o genuíno, não é? Então, você vê que os ícones da esquerda, os ícones do Estado, eles defendem a corrupção, os ícones, eles são não são lá tudo isso que dizem, tá? Mas enfiaram goela abaixo de todo mundo. Mas a esquerda adotou eles. Os amantes do Estado adotou esses caras, eles ficam blindados, eles ficam no pedestal imbatível. Então, quando vê um Lobão, escreve um livro, se posiciona publicamente, ele toma porrada, e às vezes eu sinto que ele toma porrada sozinho. Né? Até quando o Lobão sozinho vai conseguir ter a liberdade de criticar o Estado? É muito difícil. Até quando eu sozinho vou ter a liberdade, vou conseguir manter a liberdade de fazer um show falando sobre política e criticar o governo na TV? Porque o que acontece é o seguinte, obviamente que o movimento é dinheiro. Então, quando o publicitário vê que eu fiz uma piada anti-governo na TV e fizeram escarcéu em cima, ele não vai querer pôr dinheiro em mim, porque ele vai ver que eu sou impopular, não é? Apesar de não ser, minhas redes sociais mostram isso, né? Outro dia o Chico Buarque tem uma matéria que o Chico Buarque entrou no YouTube e ficou escandalizado que todo mundo achava ele um merda, né? Agora você vai ver na internet, tem mais gente que gosta de mim do que dele, porque isso você vê pelos meus... Eu tenho 5 milhões de seguidores no Twitter, tenho quase 3 milhões no Facebook. Isso é uma quantia muito grande para um cara que não tá na Globo, para um cara que não tá num lugar maior. Então eu sinto, Bruno, que às vezes falta quem zela pela liberdade, zelar pela liberdade daquele que está em cima do palanque falando sobre liberdade, porque o outro lado faz isso muito bem e sufoca quando aparece um ícone cultural do outro lado. Entendi, é entrar na briga no campo cultural para quem está em evidência, é isso que você está falando, não é isso? Exato, exatamente. Se alguém está em evidência e tem a coragem, porque hoje, Bruno, é preciso de coragem para você vir num ambiente dominado, é um ambiente muito hostil. O ambiente público, o ambiente de opinião, o ambiente de jornalismo, o ambiente de entretenimento, ele é muito hostil para quem ousa falar mal do Estado. Ele é muito hostil. Tá? Você me deu 2 dados aqui, você deu uma informação que me espanta, que é o seguinte, 5 milhões no Twitter, 3 milhões no Facebook. A impressão que eu tinha era que dentre esses seguidores do Twitter e amigos no Facebook, pessoas que te seguem no Facebook, havia uma massa grande que estava junto com você, mas pelo jeito não, né? Você está meio que com uma minoria da minoria ali que está do seu lado, é isso?
Não, o que acontece é o seguinte, Bruno, a massa, ela é grande sim, tá? E se você sabe que o que tem segurado o Brasil muito é que, como eu disse, eu venho do subúrbio e a massa, ela é anti esse monte de coisa, ela é anti o que o PT está querendo fazer, que é deixar o Estado, que deixar o partido virar o Estado. A massa é anti isso, mas ela não sabe. Ela não tem o conhecimento, ela não tem a educação, ela não tem o conhecimento para organizar suas ideias e perceber. Eu penso isso, penso isso, penso isso e penso isso. Ah, então eu sou isso. Ah, então eu sou anti isso. Eu sou anti isso que o PT está querendo fazer, porque a massa não tem isso. Eu tenho uma massa, eu tenho 5 milhões de pessoas no meu Twitter que admiram as piadas que eu faço. Eu sou um comediante, tenho 5 milhões de pessoas que gostam e dão risada do meu humor. Eu tenho 3 milhões de pessoas no Facebook, quase, que gostam da minha comédia, que entendem que eu sou um bom comediante. Mas, quando a discussão... Porque eu não recebo ataque, Bruno, de quem acha que eu não tenho graça. Porque quem acha que eu não tenho graça está no pleno direito de achar que eu não tenho graça. Você entende que os ataques, que quando a pessoa coloca lá, que quando eu falo contra os médicos cubanos... Quando eu falo contra o programa, não é contra os médicos cubanos, contra o programa Mais Médicos na TV. Sim. E a manchete no jornal universitário é que eu sou um racista, que eu odeio nordestino, você percebe que não trata-se do público que não achou graça da minha piada. Sem dúvida. Não é o público comum. É um outro campo de combate. Essas pessoas, eu vou ver quem... parece gente que nunca apareceu me xingando de xenófobo, de racista, que eu odeio nordestino, né? Quem são essas pessoas? Eu vou lá e vejo quem são. São pessoas que nunca me seguiram, são pessoas que não assistem meu programa, mas são pessoas que a função delas é encontrar o espantalho. Muitas são pagas para isso. Já saiu outro dia na matéria, tem uma militância paga. Outro dia eu discuti com o Cantalice, que é o presidente do PT, né? Eu discuti com ele, eu até me arrependo, eu até falei para ele, né? Eu comecei a discutir com ele lá. E eu até falei pra ele, desculpa, não vou mais discutir com você, porque, o PT matou o Celso Daniel, que é amigo, que não vai fazer comigo, né? Que tô aqui falando contra, né? Então, no outro dia, de novo, a manchete em jornal universitário que eu era racista, né? O que teve de racismo? Nada. Mas é a velha blindagem, é o velho ataque que esses caras fazem. É desqualificar, é arrumar um espantalho pra bater, pra eles saírem de herói e pra aproveitar e sufocar quem ousa se opor. Então, quando eu digo que meus números em redes sociais são altos, são de pessoas que gostam do meu trabalho, mas que não entendem o que está acontecendo. Agora, os entendidos, Bruno, que entendem o que está acontecendo, deixa a pessoa desamparada, porque tem muitas pessoas me defendendo, mas as pessoas me defendem assim. O Danilo tá fazendo piada e piada é piada, não tem que se importar com piada. Mas acontece que não são pessoas que estão se importando com piadas. Não é o público que consome meu trabalho que não gostou daquela piada que eu fiz. São pessoas que entenderam que eu sou oposição declarada ao Estado e que querem abafar que eu seja oposição. Só existe uma frente de combate a isso, que são pessoas esclarecidas do outro lado. E essas, por exemplo, eu não tenho. Essas o Lobão tem pouquíssimo também. Não é o grande público, entende? Entendi. Agora, entre os seus fãs e seguidores... Esse tipo de comentário político, mesmo com humor que você faz, você já ouviu algum tipo de reclamação ou não? Ou apoio, eventualmente? Olha, quando eu faço um show de política... Ontem eu fiz um show em São Caetano, eu comecei a falar da Dilma e só veio aplauso, entendeu? Teve uma... O que aconteceu? Nas últimas eleições, Bruno, que foi nas últimas eleições presidenciais, né? Eu vou te contar a história inteira. Tem tempo ou não? Não, vamos lá, temos tempo. Tá? Nas últimas eleições presidenciais, foi a que a Dilma ganhou, eu estava proibido de fazer, eu e qualquer comediante estávamos proibidos de fazer piada sobre político na época da eleição. Isso é uma lei, tá? Não se pode fazer humor com político durante a eleição. Porra, se isso não é a merda de uma ditadura, eu não sei o que é. Durante a eleição é que se faz piada de político, é durante a eleição que não deixam fazer piada de político. Se isso não é o Estado, se isso não é o poder público armado, eu não sei mais o que é, porque essa é a esfera mais besta que tem da expressão, fazer piadinhas. E se você não pode fazer piadinhas com políticos durante a eleição, ferrou. É sinal que tá muito ruim o negócio. Exato.
E TV, você sabe, a concessão pública, tudo nessa concessão pública, e a TV a TV vai lá e fala, bom, somos concessão pública e você não pode fazer piadas porque de político e de poder público na TV. Eu falei, tudo bem, então eu vou na internet, eu vou no UOL, que é um meio privado, e se ele quiser eu faço lá. E o UOL quis. Então eu fiz um show chamado Danilo Gentili, Politicamente Incorreto. Que o show, o nome é um trocadilho com política, não é nem falando sobre politicamente correto ou incorreto, é só um trocadilho político, onde eu fiz 1h30 de piadas citando nomes e podres de candidatos àquela eleição. O show foi um recorde de transmissão. O show teve, durante a transmissão, segundo o relatório do UOL de audiência, 1.200.000 pessoas assistindo ao show. Tá? E isso é muito mais audiência do que, por exemplo, se fosse para a TV. É uma audiência de 1.200.000 pessoas assistindo o show durante a transmissão. Esse show, até hoje, as pessoas compram DVD e vão atrás do DVD. Durante o show, se você assistir, o show não é um show ideológico. Não é do tipo, eu não convoquei a esquerda para assistir, eu não convoquei direita para assistir, eu não convoquei... É um show aberto ao público. Foi o público comum que foi assistir. E o público aplaudia quando eu fazia piada com o Lula, quando eu fazia piada, quando eu desmerecia, quando eu contava os podres do PT, quando eu fazia piada com o Estado, com o governo, ou seja, o público, como eu te disse, ele é sim contra para onde tem caminhado o Brasil. Só que ele não consegue organizar suas ideias por falta de conhecimento, de estudo e se posicionar. Mas você pode, se quiser eu mando aí pra vocês, Bruno, esse DVD Politicamente Incorreto que eu fiz na véspera da eleição e foi muito bem assistido. Eu saía na rua, as pessoas até hoje falam aquele show é muito bom, aquele show é muito bom. Então, assim, o público, ele é anti-Estado. O público não quer que o Estado enche o saco dele. Eu sei, eu vim de baixo, eu vim de um cortiço, Santo André. A gente não quer isso lá. É engraçado, esse processo de doutrinação, ele tem um resultado tão esquisito, porque mesmo que a população brasileira não queira ser incomodada, toda vez que se manifesta, fala assim, mas o Estado devia fazer isso, é obrigação do Estado. Quer dizer, nós temos dois aspectos muito importantes nessa relação. O primeiro, uma Constituição que promete tudo, até a saúde, e a outra coisa é a questão tributária, né? O Estado faz com que acreditemos, ou quer que acreditemos, que o fato de nós pagarmos aí, trabalharmos de janeiro a maio só para pagar o Estado, a gente teria, em tese, direito a tantas coisas, educação, saúde, blá, 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 mesmo que o Estado seja ineficiente para fazer isso tudo, mas há essa promessa. Exato, mas como eu disse, as pessoas não têm o conhecimento para organizar as reclamações, as ideias e os valores na cabeça e se posicionarem e entenderem qual é o problema. Entende? As pessoas não entendem qual é o problema. Por que estão reclamando da piada que o Danilo faz? Não entendo. Por que eu pago pelo hospital e não tenho? Não entendo. Então, o que a pessoa sabe é que ela paga lá de onde eu venho, lá do Cortiço Santo André. A pessoa sabe o seguinte, eu pago o imposto, mas o ladrão vem aqui dentro, porque é uma outra coisa. Que a pessoa rouba por diferença de classe. De onde eu venho... Tinha 2 ladrões lá na rua lá e ninguém gostava deles, a maioria era honesta, então todo mundo tinha a mesma faixa salarial, morava no mesmo lugar. Então o que a pessoa sabe é que ela paga para ter segurança e não tem segurança. Exato. Então a pessoa fica dependente do Estado até para reclamar. Até quando ela reclama, ela não aprendeu outra coisa. Ela não entendeu que existe livre iniciativa. Ela não entendeu... Esse valor liberdade não foi passado lá no Cortiço. A pessoa sabe que gosta disso, mas nunca viu isso. Entendi. Então, até para reclamar, ela é dependente do Estado para reclamar. Porque até para reclamar ela fala, mas o Estado não me deu hospital, estou morrendo. E fica por isso. Então, tanto na reclamação quanto Aí, qual é a solução? Fazer um concurso público e virar funcionário público, porque isso vai me dar estabilidade. Então, tanto na solução quanto na reclamação, tanto no problema como na solução, a pessoa só pensa em reclamar, ou é o Estado, ou a solução é o Estado também. Porque o Estado está tão gordo, está tão gigante, que transbordou lá, sabe? Tá transbordante, você já está nadando no meio disso. A pessoa ela não tem o conhecimento, por que lado ela nada. Ela tá no meio da enchente. Que lado que eu nado? É pra esquerda, pra direita, pra frente, pra trás? Não sabe. Só sabe que tá uma enchente, o Estado transbordou e ela tá nadando nisso.
E tentando respirar ali, né? Fica boiar para respirar, né? Exatamente. Danilo, você falou na resposta anterior a questão do seu programa de TV, das críticas que você faz. Você já sofreu algum tipo de pressão ou recebeu algum recado para moderar o que você tem dito e as suas críticas ou não? Bastante. Mesmo às vezes uma outra coisa que você quer falar, você tem que brigar um pouco mais e tal. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma piada na televisão. A piada era sobre o Sarney. E vieram dizer que eu não podia falar do Sarney. Então você vai enxergar agora... você vai pegar o meu universo, que é o universo de comédia, e você vai entender para onde o Estado transbordou. Então eu peguei e falei assim, peraí, eu não posso falar do Sarney na televisão? Não pode. Deixa eu falar uma coisa. Eu, quando eu tinha 8 anos de idade, eu assisti o Agildo Ribeiro na Manchete, no Cabaré do Barata, e ele tinha um boneco do Sarney. E ele falava desse mesmo Sarney todos os dias, que ele queria o que ele queria. Quando eu era criança, eu ia na banca, eu comprava a revista Med, o Sarney estava na capa. E o Sarney, veja bem, era um presidente do Brasil. Não era a merda de um senador da fralda. Agora, olha, você entende para onde a gente caminhou? E você entende onde vai parar? Quando eu era criança, você podia falar desse Sarney. E o Sarney era presidente do Brasil, ninguém reclamava. Hoje o Sarney é a merda de um senador e eu não posso falar desse mesmo Sarney. Eu tenho que brigar para conseguir falar alguma coisinha desse Sarney na TV. Onde vai chegar a liberdade de expressão? Onde o Estado está chegando? Você entendeu o que eu digo? Você vê o tamanho da regressão que tem acontecido? Agora, como é que fica isso para quem faz comédia, Danilo? Quer dizer, isso tende... Bom, a situação que você está me narrando, isso tende a esse tipo de sugestão ou recomendação tende a se agravar a depender do tom das suas críticas, né? Você acha que por conta dos seus comentários contra político, contra o governo, você corre o risco de sofrer uma pressão maior e eventualmente até eu perder o programa ou não? Eu prefiro 1000 vezes perder o programa, pegar minhas malas e ir embora daqui, do que ficar na merda de um país onde eu não posso falar de um desgraçado que eu pago o salário dele e ele não faz nada por ninguém. Esse desgraçado se chama político, se chama governante, caramba. Então, olha, Bruno, se por causa de comentário contra o governo alguém quiser que eu perca o programa, cara, eu não brigo pra me manter num programa, porque a minha briga não é pra manter emprego, sabe? A minha briga é pra viver num país de liberdade. É pra viver livre, pra viver num país livre. Então, se chegarem para mim e falar, porque você está falando contra o governo, você vai perder o programa, eu falo, eu vou embora daqui, não é que eu vou sair do programa, eu vou sair do país. É isso. Eu vou sempre procurar uma alternativa, e se eu não achar, eu vou embora. Tanto é que na última eleição eu não podia fazer piada de político na televisão, então eu escrevi um show e fiz na internet. Se acontecer que nessa próxima, eu pretendo fazer isso de novo nessa próxima eleição. E se acontecer isso, eu não puder fazer na internet aqui no Brasil, sei lá, eu vou embora. Porque eu não, é uma opção minha. Eu me recuso a viver num lugar desse. Eu não vou ser feliz vivendo aqui. Agora, você me pergunta, qual é o futuro do comediante? O comediante tem muito futuro no Brasil. Tá? Principalmente se você falar o que o governo quer. Até dinheiro de lei você ganha para você fazer o que você quiser. Entendeu? Aliás, um dos motivos que o governo está em tudo, até para fazer assim, é difícil fazer cinema se o governo não der dinheiro. Né? E isso, aqui eu bato na tecla novamente. Por que o governo tem que dar dinheiro? Porque ele vai saber o que ele aprova e o que ele não aprova, né? Ou você acha que se eu fizer um filme que minha crítica é bem clara sobre o status quo atual brasileiro, sobre o establishment brasileiro, você acha que se eu fizer um filme com essa crítica, a lei pública vai aprovar o orçamento para esse meu filme? Não vai. Então por isso que a gente só tem comedinha que não ofende ninguém, comedinha bobinha que não ofende ninguém, ou drama socialista, de propaganda ideológica, né? Aí, Bruno, quando eu falo assim, que quem ama a liberdade precisa entender que a parte cultural é muito importante para a resistência, para não deixar que as coisas continuem acontecendo, para não deixar que eles continuem enfiando taxa na livre iniciativa e sufocando ela, porque a base de tudo é a cultura. Quando eu digo que eu tenho 5 milhões de pessoas no Twitter, são pessoas que estão para ser pescadas, que não sabem o que está acontecendo, entende? Mas que sabem rir de uma piada, que sabem gostar de um filme quando ele é bom. E que se o filme for bom, elas vão adorar esse filme.
Então eu pergunto, o governo, ele é muito esperto, ele dá lei para poder aprovar o roteiro que eles querem ou não ser feito. Será que a livre iniciativa, em contrapartida, financiaria um filme que passaria uma mensagem de liberdade? Será que a livre iniciativa quer brigar nessa área, quer financiar um filme? Então vamos lá, livre iniciativa. Quem é empresário? Quem está de saco cheio de imposto? Quem está de saco cheio da política tributária do Brasil? Quem são os empresários que não suportam o coletivismo e prezam pela liberdade individual? Quem são esses empresários? Querem, do mesmo jeito que o governo financia um filme, vocês querem financiar um filme que mostra a liberdade? O Reagan era mestre nisso. Saiu o Rambo, o Reagan levava o Stallone lá pro discurso com ele. Você falou uma coisa sobre a questão da proibição da legislação eleitoral de se fazer piada durante aquele período prévio à eleição. E você ainda falou que por isso bolou um programa para apresentar pela internet. Recentemente você retweetou uma frase do Jeffrey Tucker, que a frase é a seguinte: a era digital é tão poderosa porque não é regulada pelo Estado. E você, enfim, deu a demonstração de que é possível fazer alguma coisa utilizando essa ferramenta. Você vê algum risco dessa liberdade que ainda existe na internet mudar, Danilo? Eu acredito que sim, claro. E o risco ele é completamente proporcional ao crescimento do Estado. Qualquer liberdade, eu entendo que a liberdade ela vai exatamente no caminho conforme o Estado cresce, a liberdade diminui. E se a liberdade diminui, vai diminuir. No meio digital também. A China é assim, não é? Exato. Então, Venezuela, tem acontecido coisas na Venezuela que eu vejo acontecer e falo, bom, só está acontecendo lá e não aqui porque lá está uns 10 anos na nossa frente. Então, precisa entender onde é a base da resistência. É preciso entender que as pessoas não gostam dessa interferência. Eu venho de um lugar, repito, que as pessoas não gostam disso, mas elas não têm referência. Elas não têm uma referência cultural para entender que elas não gostam disso, para organizar suas ideias. Elas não têm um filme para fazer a metáfora do que é a liberdade, do que é a falta de liberdade, porque isso não está sendo produzido aqui. Bom, Danilo, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu prometi a mim mesmo que eu não ia fazer uma pergunta que você tem se deparado muitas vezes, quais são os limites do humor. Pode fazer. Não, se você quiser. Não, era a pergunta quais são os limites do humor, nem eu aguento mais ouvir essa pergunta. Eu não aguento mais ouvir essa pergunta. Mas para você, eu respondo. O limite do humor, tá muito claro qual que é aqui. O limite do humor é aquele que não fere o establishment atual, que não fere o status quo atual. O status quo atual é o que não gosta muito de liberdade. Esse é o limite do humor por aqui. Meu caro. Vamos lutando, hein? Vamos ver até quando, né? Vamos ver até quando. Danilo, muitíssimo obrigado pela entrevista, hein? Obrigado, cara. Um abraço. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.